Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Degustando Vem Segue-me comigo, Gustavo Bayer. No vídeo dessa semana nós vamos estudar as sessões 98 a 101 de Doutrina e Convênios. Olha, já passamos da sessão 100 de Doutrina e Convênios. E fique ligado porque no final do vídeo de hoje vai ser revelado o grande sortudo ou sortuda que ganhou o prêmio da semana passada. Vocês lembram qual que era o prêmio? Tá aqui do ladinho. Então, no final do vídeo, fique ligado que vai ser revelado o grande ganhador ou ganhadora, certo? Mas antes, vamos para o contexto. Nessa semana vamos estudar 4 sessões de Doutrina e Convênios. O que a gente pode ver num geral, num contexto geral dessas sessões, é que esse foi um momento bastante difícil para os membros da igreja, em especial ali para os membros que moravam no Missouri. Foi uma época de muitas perseguições. A sessão 98 ela foi revelada pelo profeta Joseph no dia 6 de agosto de 1833 em Kirtland, Ohio. Essa foi uma das sessões que relatam bastante sobre essas perseguições. A gente viu, inclusive, no estudo da semana passada, sobre algumas perseguições que estavam acontecendo, em especial no condado de Jackson. É interessante a gente observar também que o profeta, nessa época aqui, ele estava residindo em Kirtland, Ohio, que fica aproximadamente a uns 1.400 quilômetros de distância do condado de Jackson, Missouri. Um pouco antes dessa revelação ter sido recebida, os membros da igreja que moravam nesse condado de Jackson foram forçados a assinar um contrato, um termo, onde eles iriam abandonar tudo e teriam que abandonar, inclusive, suas casas, sua residência e ir embora ali do condado de Jackson. E nessa sessão 98, a gente vai ver algumas instruções, orientações do Senhor de como que os membros deveriam agir em meio a essas perseguições. E a gente vê ainda que o Senhor os advertiu a guardarem seus convênios, mesmo nesses momentos de dificuldade. Já a sessão 99 de Doutrina e Convênios, ela não está numa ordem cronológica. Se a gente for ver a data de revelação dela, foi mais ou menos um ano anterior a isso daqui. Foi no dia 29 de agosto de 1832. E o profeta Joseph recebeu essa revelação em Hiram, Ohio. Essa sessão ela trata do chamado missionário de John Murdock. Algumas informações interessantes sobre esse irmão Murdock é que ele se filiou à igreja em novembro de 1830. Ele já tinha servido como missionário, ele fez uma missão muito importante, uma missão difícil no Missouri, e nesse meio tempo, entre esse novo chamado missionário dele e o batismo, ele perdeu a esposa. Então imagina, ele tinha filhos pequenos, mas era um irmão de muita fé, porque ele tinha voltado dessa missão e recebeu agora, nessa ocasião da sessão 99, um chamado para servir como missionário nas regiões do leste. Então é uma sessão curta, mas que mostra um exemplo de grande fé desse irmão Murdock. Já a sessão 100 de Doutrina e Convênios foi revelada ao profeta Joseph no dia 12 de outubro de 1833. Nessa ocasião aqui, o profeta e Sidney Rigdon eles estavam cumprindo uma designação do Senhor. Eles tinham sido chamados para cumprir uma designação do Senhor no Canadá. E quando eles estavam nesse caminho, lá no estado de Nova York, o profeta e Sidney Rigdon estavam muito preocupados com o Senhor, com suas famílias. Então eles oraram ao Senhor e a revelação recebida após a oração deles é o que consta aí na sessão 100 de Doutrina e Convênios. Por fim, a sessão 101 de Doutrina e Convênios foi revelada ao profeta Joseph nos dias 16 e 17 de dezembro de 1833. E o profeta recebeu a revelação quando ele estava em Kirtland, Ohio. Quando essa sessão 101 ela foi recebida, já tinha se passado mais ou menos aí uns 4 meses do intervalo daquela sessão 98. Mas o que a gente pode ver é que as perseguições elas só aumentaram. Os membros foram forçados a abandonar suas casas, perderam plantações, seus bens, tiveram que largar praticamente tudo para trás. Mas nessa sessão 101, a gente vê aqui alguns conselhos, algumas admoestações. A gente vê também o consolo do Senhor para esses membros que estavam sofrendo tanto. Só relembrando, o profeta estava muito distante. Nessa época, não é como hoje, que as informações chegam muito rápido, a internet é praticamente instantânea. Nessa época não era assim.
Então o profeta ele recebeu por revelação muitas das coisas, muitos dos sofrimentos que os membros estavam passando, porque até a informação chegar para eles de uma maneira completa demorava bastante tempo. Certo, gente? Espero que esse breve contexto ajude vocês aí no seu estudo pessoal. O primeiro tópico que eu quero enfatizar com vocês, e também é o primeiro tópico destacado no manual, é um tópico intitulado como Minhas provações podem contribuir para o meu bem. A gente vai ver bastante disso nas sessões 98 e 101, que são justamente duas sessões recebidas nesse momento de provação. Se a gente for pensar, existe basicamente 3 tipos de provações que a gente passa na nossa vida. O primeiro tipo dessas provações são provações que são geradas por nós mesmos, por nossas escolhas. Escolhas que, infelizmente, a gente pode ter e que não são boas e a gente vai colher as consequências delas. Alguns exemplos disso seriam uma pessoa que escolheu fumar durante a vida, posteriormente ela pode sofrer alguma doença, pulmonar ou até mesmo um câncer, ou alguém que tem uma família tão boa e acaba tomando decisões errôneas e acaba prejudicando o seu convívio familiar, enfim. O primeiro tipo de provações são situações ocasionadas por nossas próprias escolhas. Algumas vezes as provações que a gente vai passar, elas não são ocasionadas por nós, mas pelas escolhas equivocadas, escolhas ruins de outras pessoas. Como a gente pode ver nesse contexto, as perseguições que os membros da igreja estavam sofrendo. Então a gente pode qualificar esse tipo de provação como um segundo tipo. Alguns exemplos disso é quando alguém quebra uma promessa que fez pra gente, quebra um contrato, enfim. A gente tem vários exemplos de como que isso pode se aplicar na nossa vida. E existem também provações que não são ocasionadas nem por nós, nem por terceiros, nem por outras pessoas. Para essas provações não existe nenhum culpado. Elas simplesmente acontecem. E a gente pode qualificar elas como um terceiro tipo de provação na nossa vida. Seja qual for a provação que a gente esteja passando, a gente pode encontrar nessas sessões 98 e 101 vários conselhos do Senhor, admoestações, palavras de paz e de consolo nesses momentos de tribulação. Eu queria destacar com vocês alguns versículos, alguns princípios que eu encontrei no estudo dessa semana que podem nos confortar e nos ajudar nesses momentos de tribulação. Os primeiros versículos que eu quero destacar são logo os primeiros 2 versículos da sessão 98. E esses versículos eles mostram pra gente um princípio muito importante nesses momentos de provação. Que o Senhor ele nos ouve, que Ele ouve nossas orações. Por mais que muitas vezes a gente se sinta sozinho, ou que a gente se sinta impotente em meio a essas provações, quando a gente sabe que a gente tem um Pai Celestial que nos ouve, que se preocupa conosco, que sabe o que a gente está passando, isso nos ajuda a ter um consolo nesse momento. Um outro princípio, esse versículo eu quero ler aqui para vocês, é o próximo versículo, é o versículo 3 dessa sessão 98, que diz o seguinte: Portanto, ele vos faz uma promessa, com um convênio imutável de que serão cumpridas, e todas as coisas que vos tiverem afligido reverterão para vosso bem, e para a glória do meu nome, diz o Senhor. Esse é um princípio essencial para que a gente compreenda aqui na Terra. Que todas as coisas, tudo que a gente está passando, não importa o tipo de provação, se a gente suportar bem, se a gente conseguir entender que isso é uma provação que é temporária e que se a gente for fiel, o Senhor ele vai estar do nosso lado e vai nos acompanhar e isso vai servir para o nosso bem, é algo que pode nos motivar, nos ajudar a suportar esses momentos de dificuldade. Hoje, quando eu olho para trás, muitas das provações que eu passei em minha vida, várias delas eu até já relatei em outras ocasiões aqui para vocês, quando eu olho para trás eu vejo que eu pude aprender muitas lições que se não fossem por elas eu não ia conseguir compreender isso na minha vida. Eu gosto sempre de usar o exemplo de uma academia. A gente, para que a gente possa desenvolver mais força, possa desenvolver o músculo, digamos assim, a gente precisa colocar esse músculo em prática. E quanto mais ele for praticado e quanto mais esforço esse músculo ele fizer, mais forte ele vai ficar. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes a gente só vai conseguir aprender certos princípios e desenvolver
certos atributos por meio dessas experiências difíceis. E se a gente compreender que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem, que elas são necessárias para esse período mortal, isso vai ajudar a gente a conseguir suportar muito melhor. Eu quero pontuar agora com vocês o versículo 13 dessa sessão 98, que diz o seguinte: E quem perder a vida na minha causa, por amor a meu nome, tornará a encontrá-la sim, a vida eterna. A gente tem sentido nesse momento difícil que, infelizmente, muitos de nossos entes queridos, de amigos, de pessoas próximas, em razão da pandemia, enfim, de outros problemas, por mais que a gente tenha orado, tenha feito toda a nossa parte, infelizmente era um momento daquela pessoa partir desse plano mortal. Mas o que a gente pode aprender, essa vida é um momento passageiro, é um momento curto. E quem conseguir suportar bem vai receber uma recompensa muito maior que a maior bênção que o Pai Celestial preparou para nós, que é a vida eterna. Esses foram apenas alguns versículos que me chamaram a atenção, mas tem muitos outros princípios que a gente pode aprender nessas sessões que nos ajudam a suportar melhor esses momentos de dificuldade. Que a gente possa ponderar essas sessões, aplicar esses princípios na nossa vida e que possamos também nos preocupar, reparar as pessoas ao nosso redor. Talvez muitas dessas pessoas estão passando por um momento de dificuldade e se compartilharmos o Evangelho com elas, pode ser uma maneira de consolar essas pessoas, de dar uma força, um ânimo no momento muito difícil que elas estejam passando. Um outro princípio que eu quero destacar com vocês no estudo dessa semana é que o Senhor cuida daqueles que o servem. A gente pode ver isso em especial na seção 100 de Doutrina e Convênios. Durante a minha vida, eu quero destacar aqui 2 momentos que eu pude sentir isso muito forte. O primeiro desses momentos foi durante a minha missão. Creio que para muitos missionários que estão saindo para o campo, essa seja uma grande preocupação, né? Como que a sua família vai ficar? E o que eu pude sentir durante os 2 anos da minha missão foi os cuidados do Senhor com a minha família. Não quer dizer que eles não tenham passado por provações, mas eu pude sentir muito forte os cuidados do Pai Celestial com a minha família que tinha ficado. Uma outra ocasião que eu pude sentir isso muito forte na minha vida foi enquanto eu servi como bispo da igreja. Eu fui chamado como bispo ainda numa idade relativamente nova, com 29 anos. Quando eu fui chamado, a minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho. E durante o meu chamado, ela teve ainda o nosso segundo filho, que foi o Lucas. E durante esses um pouco mais de 6 anos que eu servi como bispo, eu pude ver muito forte as mãos do Senhor protegendo a minha família. Dentro desse tópico, eu gostei bastante no manual, num trecho que ele fala sobre nós buscarmos um equilíbrio entre nossas preocupações familiares e nossas atenções destinadas à nossa família, como também nossas responsabilidades na igreja. E quando eu estava estudando sobre esse tópico, eu lembrei de um devocional, de um treinamento do Elder Bedner. Eu não recordo agora para que estaca que foi, não foi aqui para Londrina, mas foi um treinamento que eu assisti do Elder Bedner que eu gostei bastante, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Nesse treinamento, o Elder Bedner, ele comparou nossa vida com aqueles equilibristas de prato, sabe? Que eles colocam os pratos em cima de uns palitinhos e eles vão dando tapas nos pratos para manter eles todos equilibrados. E ele fez um comparativo que esses pratos na nossa vida simbolizam nossas responsabilidades. Tem o prato da nossa família, o prato das nossas responsabilidades eclesiásticas, nossas responsabilidades dentro da igreja, o prato da nossa saúde, do nosso casamento. E cabe a nós não deixarmos esses pratos caírem. Nesse treinamento, Elder Bedner ele citou uma ocasião que ele era um jovem presidente de estaca. E essa estaca que ele cuidava tinha uma área geográfica bastante extensa. Não lembro agora de cabeça aqui, mas eram entre todas as alas ou ramos que ele cuidava, tinha uma distância bastante longa, até de algumas horas. E ele comentou que por muitas vezes ele saía no domingo de manhã e ele chegava só no domingo de tardezinha em casa. Mas eu gostei muito do exemplo que ele citou. Ele falou que nessa época ele tinha filhos pequenos e ele comentou que algumas das vezes quando ele ia sair, um filho pequeno chegava para ele: papai, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa. E ele tinha que explicar para o filho dele: filho, hoje eu tenho uma responsabilidade muito importante. O Senhor espera que eu vá cumprir essa responsabilidade.
Porém, ele disse que se ele sempre usasse essa resposta com o filho dele, ele ia fazer com que aquele prato familiar acabasse tombando. Então ele falou que por muitas vezes a resposta que ele dava para o filho naquela ocasião era: filho, eu tenho uma responsabilidade muito importante, eu não tenho muito tempo para estar brincando, mas o que você gostaria de fazer nesse momento? Então é preciso que a gente busque a revelação, a orientação do Senhor em como cumprir bem nossos chamados. Alguns momentos da nossa vida vão requerer que a gente dê mais atenção a um ou outro desses pratos, mas que possamos buscar a revelação do Senhor de como cumprir bem, né? Como encontrar esse equilíbrio, e que possamos também confiar que quando estamos a serviço do Senhor, Ele vai cuidar e vai também proteger a nossa família. A pergunta que eu quero deixar com vocês hoje é a seguinte: quais princípios pude aprender no estudo dessa semana que me ajudam a suportar melhor as provações que estou passando? Certo, gente? Esse foi o estudo dessa semana. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou do vídeo, clique aqui no joinha, isso ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique aqui embaixo e se inscreva. Deixa aqui nos comentários também o que você achou do vídeo dessa semana, o que você aprendeu no estudo dessa semana, enfim. Adoro ler os comentários de vocês. Mas antes de encerrar o vídeo, não posso deixar aqui de revelar para vocês quem que foi o grande sortudo ou sortuda, o grande ganhador do sorteio dessa semana. E para fazer a revelação de quem foi o grande ganhador ou ganhadora desse sorteio, eu convido nesse momento que rufem os tambores. A presença dele, a presença do diretor. Vem pra cá, diretor! Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Brasil. Obrigado, você. Um sorteio de tamanha magnitude. Não poderia ter uma outra pessoa a mostrar o resultado senão esse que vos fala. Vou utilizar nesse sorteio um método bastante seguro, confiável, auditável. Podem confiar que o que eu fizer aqui vai ser verdadeiro. Então, vamos pro resultado. Oi, barulhinho. Vamos ver quem que vai ser o grande vencedor. Quem será? Quem será? Não, vocês não vão acreditar. Mas olha, tá aqui no papel. Quem que foi o ganhador? Não dá pra ver. Mas sou eu, diretor! Obrigado, Brasil! Fui eu que ganhei. Obrigado. Por curiosidade, só posso dar uma olhadinha na urna? O quê? Queria só dar uma olhadinha, só pra curiosidade, posso ver? Eu faço questão, deixa eu dar uma olhadinha, posso ver? Obrigado. Deixa eu ver aqui. Nossa, olha que coincidência. Tinha outro papelzinho de diretor aqui. Deve ter tido um pequeno erro aí, mas é só uma coincidência. Devemos... Vamos ver mais um? Quem que fez essa urna? Gente, agora vamos pro sorteio de verdade. Só para deixar bem claro, eu tô fazendo o sorteio hoje, segunda-feira, dia 6, às 7h38 da noite. E até esse momento foram carregados aqui no site Sorteio Grande 345 comentários. Então vamos ver quem que é o grande sortudo ou sortuda, certo, gente? Lembrando que tem aqueles 4 requisitos. Vamos ver quem que vai ser sorteado aqui e se cumprir os 4 requisitos. Vamos lá, sortear número 5, 4, 3, 2, 1. Camila Bayer, minha Nossa Senhora, olha quem que ganhou. E ela, no comentário dela, ela marcou aqui, ó, Kelly Ribeiro Yamashita. Não é chute, eu usei o site aqui, minha gente. Agora eu só quero ver o seguinte, se a Camila, ela fez comentário também lá no YouTube.
Ó, gente, só para deixar claro, a Camila cumpriu todos os requisitos. Então, Camila, sortuda, em breve chegará em sua casa essa bela estatueta. Muito obrigado a cada um de vocês que tem acompanhado aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!